Bem, todo o processo de análise que nós verificamos da história dos átomos com a relação do espectro da onda eletromagnética foi só um resumo para a gente continuar no estudo de física radiológica, tá bom? E abertura. Se tiver alguma dúvida, pode estar colocando no fórum. Não esqueça que vocês têm um grupo exclusivo de WhatsApp para estar fazendo o atendimento personalizado ou até mesmo vindo no meu privado, tá bom? Se eu demorar um pouco para responder, você já sabe, são muitas mensagens, mas uma hora eu vou responder, tá certo? Mas eu vou te dar o suporte. E agora, para continuar, nós vamos para os tipos de radiação. E aqui entram elementos extremamente importantes, porque é dentro disso que a gente vai entender como as radiações também vão poder interagir lá na frente, quando a gente for falar dessa interação da radiação com a matéria. Mas antes disso, vamos entender como esses tipos afetam a nossa relação com a matéria e que tipos de radiação são essas. Dentre dezenas dos tipos de radiação, a gente tem as principais, são muitas. Na física moderna, hoje, então, está numa escala que teria que fazer pós-doc para entender boa parte dos novos tipos de radiações, até partículas de Stephen Hawking tem, para vocês terem uma ideia. Então, assim, mas as principais para a gente entender a base, para o que serviria para o nosso objetivo de concurso, sim, essa nós vamos ter aqui de abordagem. As radiações, nesse caso, elas sempre têm uma relação de possibilidade de atuação dentro da sua origem de formação da emancipação nuclear ou na eletrosfera do átomo, ou seja, naquela constituição que a gente bem ou mal falou ainda há pouco. São constituições que formam a relação da constituição de matéria de um corpo ou um tecido, seja ele líquido, gasoso ou sólido. Não esqueça do radônio, né? Que na forma gasosa já estava liberando radiação, tá bom? E principalmente como essa forma vai estar interagindo com a matéria ou com a eletrosfera de outra matéria. Então, para isso, nós vamos entender um pouco esse processo. Vamos lá? Dos principais tipos de radiação, as mais famosas são essas. E pelo menos quatro tipos é o que vai interessar para a gente, tá bom? A gente tem a primeira, que são os raios alfa. A segunda, de cima para baixo, que é o raio beta aqui, né? Que essas duas têm uma característica extremamente corpuscular. E aqui nós temos que são os parâmetros de onda eletromagnética. Então, não necessariamente nós temos mais uma parte que está saindo de uma, como é que fala? De um núcleo estável, mas sim uma energia que sai desse núcleo. Então, é o que se propaga no processo, tá bom? Isso aqui vem de uma derivação de onda eletromagnética. E isso aqui vem de uma derivação de uma parte de alguma coisa do átomo. Por isso que essa primeira parte é corpuscular e a segunda é a onda eletromagnética. E também os raios neutros estão aqui dentro desse pertencimento. E que, por incrível que pareça, esses neutros livres conseguem ter penetração numa escala sem igual, ultrapassando até mesmo a radiação gama. Bora olhar aqui em cima os bloqueadores de interação. Um papel, né? Um papel aqui, ó, uma lâmina de alumínio, uma parede de chumbo e a água ou concreto. A água é um excelente absorvedor. Não é à toa que os núcleos de reatores nucleares não servem, não tem água só para resfriar, mas também para fazer o bloqueio dessa radiação e emancipação, tá? E aí vocês percebem que o poder de penetração dos tipos de radiação são diferentes. E aí a gente vai ver aqui, olha os prótons como estão atuando aqui. São dois prótons e dois nêutrons. Tecnicamente, pessoal, é muita massa. É muito difícil passar entre os espaços entre atômicos, entre matéria. Por isso que um simples papel já bloqueia. Imagina eu fazer um exame com uma radiação alfa. Praticamente eu deterioraria o paciente até eu chegar na placa de raio-x. Não teria função justificativa. Por isso que vocês não precisam ter medo. Radiação alfa não serve para radiodiagnóstico. Pode servir para alguma aplicação radioterápica ou alguma terapêutica, ou de energia, de outra aplicação dentro da física nuclear, mas não necessariamente para o radiodiagnóstico. Não nos interessa. E aqui está a explicação. Olha o que seria. Não precisa ser muito expert. É só ter um entendimento do tipo de energia e o poder de penetração com o tipo de parâmetro que a gente pode usar como bloqueio. Já na radiação beta, que são elétrons, elétrons não são dois prótons e dois nêutrons. Bem ou mal, é uma parte menor do átomo, que está na eletrosfera. Então é claro que ele consegue ter um poder de penetração um pouco maior do que os prótons, mas não tão grande a ponto de chegar na água. E também para a gente não seria muito válido. Alguns tratamentos de radioterapia, como
tratamentos da braquiterapia utilizam materiais como irídio, que tem uma da sua frequência radiações gamas, mas também tem radiação beta. Isso ajuda muito quando a gente quer fazer uma aplicação local disso, principalmente para uma finalidade terapêutica, tá certo? Mas olha só como não passa tanto, até uma lâmina de alumínio filtraria esse processo, ou seja, frearia o processo de penetração desse raio. Já o raio X e raio gama dependeria muito da sua frequência e energia, mas facilmente passariam um ser humano, passariam um alumínio, mas teriam dificuldade de espessuras de chumbo. Com exceção da radiação gama, quando ela tem uma alta energia, que dependendo da espessura pode ser que ela acabe passando, tá bom? Mas a grande maioria da espessura de chumbo ela pode estar tendo um bloqueio. Mas como a radiação gama ela pode chegar numa frequência muito maior em comprimento de onda bem menor, que foi o que nós falamos na última aula, ela consegue chegar em espessuras até maior do que o chumbo. Por isso que muitas vezes há uma concretude nas salas de radioterapia, são bem mais espessas essas relações de barreira. E aqui é a base de neutrino. Não nos interessa nesse momento, tá, pessoal? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia de escala, principalmente desses dois grandes grupos, que são os grupos que mais são cobrados nas provas de radiologia, que mais vão ser cobrados para vocês. Para especificar mais, vamos trabalhar um pouco aqui sobre a partícula alfa ou a radiação alfa, tá? E justamente ela é uma radiação extremamente constituída por dois grandes grupos que pertencem ao núcleo, dois prótons e dois nêutrons, e que nesse caso são liberados pelo núcleo desse átomo estável, tá? Quando ele emite esse núcleo, isso vai gerar uma transformação nessa matéria que foi transmitida, como nós vamos abordar no gráfico do lado. Só que nesse caso, como saem dois prótons e dois nêutrons, é muita massa que sai dele. Por isso que o nível de penetração é baixo. Por isso que uma das formas que nós vimos lá, que até um papel freia uma radiação alfa, porque tem muita massa. Então, alguns centímetros no ar e poucos milímetros nos tecidos. Portanto, não constitui perigo sério para a fonte externa de radiação. Tá? Mas aí a gente precisa realmente também não ficar exposta a ela, tá certo? Não é porque ela tem baixo poder de penetração que eu fico do lado dela. Lembra, ela não passa, ela passa com dificuldade já ali um papel, mas se eu não tiver nada, ela vai estar chegando no meu corpo, tá? Existem queimaduras de radiação alfa que foram evidenciadas pelo espectro dentro de Chernobyl também. Tá? Então a radiação que alcança a pele não consegue atravessar a camada superficial. Imagine se o papel freia, imagine a nossa pele. Tá? Então por isso que não atravessa a camada superficial. Os feixes de maior energia têm maior penetração e podem causar danos à saúde. Porém, inalação e ingestão de partículas é muito perigosa. Porque se uma vez eu não tenho condições dela me atravessar, mas se eu fizer alguma ingestão ou ingerir ou comer ou beber essa radiação contaminada numa água, por exemplo, uma água contaminada por partícula alfa, ela vai emancipar essa energia dentro dos meus órgãos. Isso vai ser extremamente imediato, essa transferência de energia, que a transferência de energia linear da partícula alfa é extremamente imediata e alta. O LET dela é quase que inelástico, é de quase elástica, é imediata no processo. Por isso que o que isso quer dizer? Que quando ela vai emitir, quando ela é emitida pelo núcleo, é instantaneamente transmitida a energia dela, tá certo? Qualquer anteparo na frente freia, mas dentro do nosso órgão, o que é o anteparo? É o nosso tecido, ele vai sofrer. Aqui a gente tem o núcleo radioativo, o urânio 238, e aqui ele está numa forma muito estável. Se vocês perceberem, há duas setas. Uma seta que é a transformação pelo tório, e o outro que vai emancipar justamente uma massa de 4, que é os dois prótons, que é o número atômico aqui, e significa que C4 são dois nêutrons, que é a partícula de hélio representada pela partícula alfa. Quando ele joga essa partícula e ele libera essa energia corpuscular, ele se transforma em um outro tipo de energia. E aqui tem a grande sacada, um decaimento que está acontecendo do urânio para uma outra forma de um outro elemento químico, através de uma liberação de partícula alfa. E se vocês prestarem atenção, uma das coisas que muda é justamente o número atômico do tório é menor em 2 unidades do que o urânio, e aí no caso ele perde 4 de massa, por isso que fica 234 em relação a 238. Vamos para um exercício para tentar entender melhor?
Então, vamos aqui para um exercício para a gente raciocinar em cima da partícula alfa, ou radiação alfa, tá bom? Coloquei aqui, ó, um experimento de decaimento radioativo, ou seja, nós vamos ter uma transformação de um elemento radioativo em outro, de uma amostra do polônio 210, conhecido como PO aqui 210. Emite uma partícula alfa. Ok. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente as características de radiação e impacto no núcleo do polônio 210? Ó, bora lá. A radiação alfa é composta por um elétron. Aqui tá errado, então logo de cara eu nem olho muito para essa letra A, mas eu vou continuar só para a gente exercitar. Sua emissão aumenta o número de prótons no núcleo, transformando o polônio em tório. Isso é uma relação inversa, pessoal. E decaimento, bora dar uma olhada, a gente vai mostrar isso aqui para vocês. A letra B, a radiação alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Ok, tá certo aqui. E sua emissão diminui o número de massa em 4, certo? E o número atômico em 2 unidades, transformando o polônio em chumbo, correto, tá? Lembrando que no decaimento do polônio 210, o próximo vai ser o chumbo 206, tá? Que vai ter justamente essa massa 4 diminuída. A gente vai mostrar já já. Mas bora lá. A radiação alfa é uma onda eletromagnética corta, tá? E não altera o número de prótons e elétrons. Cortada aqui, tá errado. E a letra D, a radiação alfa é composta por 2 nêutrons. E após sua emissão, o polônio 210 vai por ano 238. Ó, totalmente errado, porque a alfa é 2 composições de prótons e nêutrons. Então ficou já aqui absurdo. E o polônio não vai subir, ele vai decair, tá bom? Vai até transformar num outro elemento. A letra B é a correta. Bora dar uma olhada no gabarito aqui que eu escrevi, tá bom? A radiação alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons e sua emissão diminui o número de massa em 4 unidades. Então não dá para aumentar. Não dá para aumentar. O número atômico em 2 unidades, que também não vai aumentar, transformando o polônio 210 no chumbo 206. Tá? Então, no comentário que eu coloquei aqui, a radiação alfa consiste na emissão de uma partícula formada por 2 prótons e 2 nêutrons, equivalente ao hélio. Quando o núcleo emite uma partícula, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, o que resulta numa diminuição do número atômico em 2 unidades e o número de massa em 4, que a gente colocou aqui no gabarito. No caso, o polônio vai ser transformado no chumbo 206. E as alternativas A, C e D estão totalmente incorretas. Isso sempre nos nossos e-books tem explicação. Mas para você não ficar só com essa explicação, eu vou te mostrar o decaimento rápido aqui, porque a gente vai mostrar depois com as relações de decaimento alfa e beta de todo o processo. Como nós estamos falando da alfa, nós vamos falar exatamente desse processo bem aqui, que é o processo final que está acontecendo. E é justamente isso que vai fazer o processo de área. Se vocês prestarem atenção, nesse caso aqui, quando a gente sai numa seta, né, que está aqui, há uma transformação do número de massa. Por isso que o polônio 210 vai se transformar no chumbo 216. E é essa aqui, depois de bilhões de anos, é que você vai ter a estabilidade do que era o urânio 238 lá atrás, tá bom? E passa por toda essa rede de decaimento, até chegar num processo natural do chumbo estável, que é o que a gente tem aqui, tá certo? Provando que o polônio 210 vai ser o decaimento em partícula alfa para chegar no chumbo 206. E essa é a resposta do exercício que a gente colocou para quem está no nosso curso preparatório. Vamos continuar.